Gente, vamos falar hoje sobre uma coisa super importante na Ayurveda, que é os órgãos dos cinco sentidos, Indriya. A gente tem até um Indriya Agni, que faz o processamento disso que chega nesses órgãos dos sentidos e vai afetar a nossa mente. Então, eu vou falar aqui de um assunto dentro da Ayurveda muito importante. O que que acontece com esses órgãos dos sentidos? Como é que a gente sabe se tá bom ou se não tá? Como é que a gente cuida deles? Porque isso vai ter um efeito direto na nossa mente. Então, esse que é o grande benefício dessa conversa toda aqui. É a gente saber qual o efeito disso na minha mente e como eu posso favorecer para ter uma mente funcionando de maneira que para mim é melhor, né? Se você tem uma mente mais rádias, mais agitada, como que você pode levar ela mais para o equilíbrio, para sattva, ou até uma mente mais tamásica, mais letárgica, como é que você leva isso também para sattva, que é o equilíbrio, né? Vamos conversar sobre tudo isso. E por que que isso é importante? Para a sua saúde mental e física estão totalmente relacionados. E aqui eu vou te trazer a visão do Ayurveda te explicando essa relação. Porque eu imagino que isso você já saiba, por isso que você chegou nesse vídeo aqui, né, nesse canal que fala de vida simples, vida natural, vida mais gostosa, né, mais prazerosa. E tudo isso tem a ver também com a Ayurveda, né, aqui nesse canal. Então, imagino que você já sabia, já sabe, já percebe que tudo que você faz no físico tem um impacto na sua mente, né? No sensorial. Tudo, gente. O que a gente vê, o que a gente come, o que a gente ouve, o que a gente, os aromas que a gente sente, o nosso paladar. E aí a gente vem falando até em vídeos anteriores que não é só o paladar, é tudo que a gente ingere, que vai ter aí as suas reações e vai nutrir todo o meu corpo e também a minha mente. Então, tudo isso que a porta são os cinco sentidos, né? A porta da minha percepção, literalmente, vai afetar todo o meu sistema. E aí, afetando todo o meu sistema, vai ter um impacto também na minha saúde, né? No meu equilíbrio, no meu bem-estar. E é por isso que é tão importante cuidar dos sentidos. Inclusive, isso aqui que eu tô falando não tem a ver com jejum de dopamina. Tem um outro vídeo disponível já falando sobre isso. Mas eu não tô falando aqui de você ficar sem as coisas que te dão prazer ou os estímulos que te dão prazer. Não é necessariamente isso. É você saber a medida, né? É esse equilíbrio entre o que tá bom e o que não tá. Porque os órgãos dos sentidos, gente, eles são a porta da percepção, né? Como eu já falei aqui. E esse senso que a gente tem, tanto auditivo quanto do toque, do tato, né? Da visão, o senso gustativo e o senso olfativo, né? Tudo isso que envolve aí esses cinco sentidos, eles também se relacionam com enzimas e neurotransmissores que a gente produz. Então, estão muito relacionados aos prazeres, principalmente esses prazeres temporários, passageiros, sabe? É aquela diferença entre escolher uma comida, por exemplo, um sonho de padaria ou um doce muito gostoso e de comer uma fruta, por exemplo. Você sabe que para o seu corpo a fruta é benéfica, né? Mas o que que você espera do doce? O sabor, o gosto, que é esse estímulo, esse senso gustativo, né? Então, é esse desejo pelo prazer que reflete nesses neurotransmissores que eu tô produzindo ali quando eu como esse doce, que influenciam a minha decisão. E isso é a mesma coisa dos aromas, né? Um perfume muito forte, eu sinto que eu tô agradando as pessoas, porque, né, eu também entendo um pouco, embora não se justifica, que hoje em dia a gente tá com sentidos tão dessensibilizados que às vezes precisa que ele fique muito forte para que a gente sinta, né? E aí se torna agressivo. Então, quando eu uso muito perfume, um perfume muito forte, isso acaba dessensibilizando o meu nariz, né? Tanto que eu já ouvia em algumas técnicas de limpeza do olfato, quando você sente o cheiro de uma coisa e quer sentir de outra, de usar café, né? Que é um cheiro também muito forte, mas que dá uma neutralizada. Porque, gente, também precisa de um processamento tudo isso. Então, quando é muito forte, vai exigir mais do meu Indriya Agni, né? Para processar tudo isso, né? Falando de visão, muito brilho, muito estímulo o tempo todo, tudo isso pode ser demais para minha visão. Senso auditivo, coisa muito barulhenta, muito alta,
fone de ouvido muito tempo, vai chegando esse som muito mais próximo do meu aparelho auditivo, isso vai ficando ainda mais agressivo. E é uma coisa que a gente faz muito hoje, né? E aí a gente vai dessensibilizando, perdendo a sensibilidade, literalmente. Então, quando a gente fala que os sentidos é a porta da minha percepção, é isso mesmo. Se eu tô aguçando demais, tudo aquilo que é mais leve, eu vou ter dificuldade em perceber. E aí eu posso perder alguns sinais importantíssimos, principalmente quando eu tenho um desequilíbrio ali no início, e é onde eu tenho maior poder de ação, às vezes eu não percebo, porque eu tô distante dessa minha capacidade de percepção. Eu só vou perceber quando tá muito forte. Olha isso, gente. Isso acontece também, às vezes, em alguns casos, mas na velhice. Então, quando a idade avança um pouco mais, às vezes a gente perde um pouco da função. Ou não ouve muito bem, ou não sente tão bem os cheiros, não identifica mais o gosto das coisas com tanta facilidade. Por quê? Porque é o mau uso, assim, não mau uso, né? A gente tá em declínio desde que nasce, né? O nosso corpo tá mudando. E aí as funções, quando a gente chega já em determinada idade, não são as mesmas. Então, quanto mais eu cuido, melhor a chance de eu chegar, de viver mais tempo com os meus sentidos funcionando melhor, de eu ter a capacidade sensorial, a percepção sensorial e a capacidade de digerir, de processar tudo isso que vem pelos meus cinco sentidos melhor, né? E aí, gente, esse Indra Agni que eu comentei, a Agni a gente usa para fogo digestivo aqui na Ayurveda bastante, né? E Indra está relacionado a esses órgãos dos sentidos. Então, esse processamento, essa digestão, absorção, assimilação, transformação da experiência sensorial em conhecimento está totalmente relacionada com a minha mente. Então, tudo aquilo que eu faço com os meus cinco sentidos, eu processo e isso vai virar conhecimento. É como a gente vai associando as coisas, como a gente associa o miado ao gato, né? O latido ao cachorro, o canto a um pássaro específico. Tudo isso é porque isso foi assimilado e tem um efeito no meu intelecto, né? E aí, um conhecimento básico da Ayurveda sobre os cinco sentidos é que se eu uso eles de forma adequada, é uma causa de saúde, né? Quando a gente fala de causas de desequilíbrio, esse é um deles e é muito forte. Agora, se eu uso os meus sentidos de maneira reduzida, não uso bem, ou de maneira muito oposta, sabe? De uma maneira errada mesmo, vou dizer aqui errada, de uma maneira não adequada, ou se eu uso demais, eu vou causar um desequilíbrio. Então, para dar exemplo para vocês do que seriam tudo isso, né? De usar pouco, usar errado, usar muito para cada sentido. Então, um exemplo aqui é a audição. Se eu isolo minha audição, por exemplo, uso tampão, por exemplo, por muito tempo, muitas horas do meu dia, e aí, ou eu ouço muito baixo, assim, muito baixinho, muito pequenininho, é só o que eu faço, porque eu uso tampão no ouvido, uso protetor, alguma coisa desse tipo por muito tempo. Isso pode ser uma subutilização, tô usando muito pouco, né? Um exemplo aqui que eu consegui pensar. Agora, usar errado é ouvir barulho muito desagradável, sabe? Por exemplo, buzina no trânsito, muito tempo, alarmes, essas coisas. Por muito tempo, eu ter uma exposição grande a tudo isso. Claro que esses sons desagradáveis têm a sua função, que é literalmente te alarmar. Pra quê? Pra você fazer alguma coisa e não ficar ouvindo. Ouvir isso por muito tempo é prejudicial, de fato, né? E o excesso pode ser ou volume muito alto, ou uso excessivo de fone de ouvido, que às vezes dessensibiliza tanto a nossa audição que a gente usa o fone e ainda usa alto, que a pessoa do lado ouve o que a gente está ouvindo, sabe? Isso não é legal. Todos esses 3 exemplos que eu dei podem causar desequilíbrio no seu senso de audição. Agora, falando de tato, de toque, né? Quando eu não uso essa função, o tato é mais difícil não usar, porque a nossa pele é o nosso maior órgão, né? Tá no nosso corpo todo. Até a roupa que eu uso vai tocar e eu vou sentir a sensação. Então, os tecidos que eu uso, tudo isso acaba influenciando, né? Roupa de cama que a gente usa, o sabonete, o que eu passo na minha pele ali para hidratar, por exemplo. Então, o tato é mais raro eu não usar, mas pode acontecer, né? Na visão do Ayurveda, que é milenar, isso
né, tá lá e saibam aí. Se tiver algum caso que eu não consegui pensar, mas vocês consigam associar, me deixa até aqui nos comentários para eu colocar de exemplo e para outras pessoas verem, né, que vai ser bacana pensar. Mas até entrando nesse gancho do quanto a nossa pele é um órgão muito grande, vejam como é fácil desequilibrar ou até ir por uma hiperestimulação, né? Tem alguns tecidos que são desagradáveis, né? Quando eu uso, por exemplo, usar calça jeans para correr. Ah, não, vai causar ali um atrito, né? Que vai ser ruim para o meu senso de toque, por exemplo. Ou contato com coisas duras que podem causar um dano na minha pele ou sujas, tudo isso seria um uso errado também desse senso aí do toque. Ou tocar demais as coisas, hiperestimulação o tempo todo também. Assim como tecidos que dão aquela coçadinha, é desagradável para a pele usar isso por muito tempo, é ruim para o senso de toque, né? E a nossa pele, gente, é o nosso maior órgão. Então, o tecido que a gente usa, de preferência, de acordo com a Ayurveda, o ideal seria um tecido natural. Ou algodão, alguma coisa assim, linho, por exemplo, né? É o ideal. Todas as nossas roupas vão ser assim? Talvez não. Mas pelo menos aquelas que você tem mais contato seria interessante. Para que seja melhor, mais agradável para sua pele, né? Para o seu senso aí de toque, né? Agora, falando também de visão, gente, esse é um sentido que a gente pode não usar muito bem. Por exemplo, tentar enxergar as coisas com luz muito baixa, ou tentar ler com luz muito baixa, que causa aquela forçada, sabe, na visão. De uso errado, eu não explorar a minha capacidade de olhar de perto e de olhar longe, né, usar tudo isso também, quando eu deixo de usar. Ó, hoje ela tá de leve aparecendo, não sei se vocês estão vendo minha gatinha. Parêntese aqui no vídeo. Esses são exemplos, então, de utilização aí da visão, talvez subutilização ou utilização incorreta também. Acho que cabe nesses dois casos esse negócio da gente não usar essa capacidade de olhar de perto e de olhar longe também, né? Ou de utilização errada, olhar para coisas não naturais, coisas estranhas que, sabe, dão aquele choque, pode dar algum tipo de agressão mesmo aos meus olhos, coisa muito desagradável também, né? E muito brilho é o oposto, é o excesso de utilização, quando eu vejo muito brilho. E aí é onde entram as telas, gente, que inclusive tá acontecendo o desafio, né, de 14 dias, uma boa escolha por dia. E hoje eu desafiei as pessoas a ficarem sem as telas 1 hora antes de dormir e 1 hora depois que acordar. Porque pra gente pode parecer um desafio, uma coisa difícil de fazer, mas esse brilho excessivo que vem da tela, ele é prejudicial e ele pode até afetar o nosso ciclo circadiano, porque à noite, quando a gente tá, né, indo pro sono, a ideia é que o nosso corpo vai desacelerando e a gente reduza os estímulos em todos os 5 sentidos, né? Tô falando aqui, pegando o gancho com a visão, por causa das telas, por causa do brilho. Se eu tenho muito brilho, eu vou desregular o ciclo do meu corpo, que entende que é hora de desacelerar e descansar. Porque quando que eu tenho brilho? Gente, de manhã, sol, luz, que é estímulo de produção de cortisol, que vai me deixar mais alerta. Então, isso é para ser de manhã e mesmo assim não é logo depois que eu acordo. Tem uma transiçãozinha ali, é um pouquinho depois. Então, se eu fico exposta a muito brilho o tempo todo, sobre telas, computadores, etc., por muito tempo, eu tô usando excessivamente minha visão, né? Essa função sensorial. E também, dependendo do horário, eu posso estar afetando o meu ciclo circadiano. E aí, ao invés de entrar no estado de reparação, de regeneração, que seria o sono, eu continuo em alerta. E aí eu não entro no sono profundo, não produzo a melatonina que eu precisava, e meu sono não é de qualidade, por exemplo, né? Tem outras coisas que afetam a qualidade do sono, tá? Só um parêntese aqui sobre o que foi o desafio de hoje, que me motivou e me trouxe esse tema para falar aqui com vocês um pouco mais, né? Agora falando de paladar, esse é outro que é uma beleza, gente. O que é não usar o paladar? Eu de fato não senti gosto, ou por optar não comer, ou gosto insípido, sabe? Aquela coisa meio sem gosto. Tô usando muito pouco.
Um uso errado seria comer coisas desagradáveis ou um gosto muito ruim. Às vezes, para tratamento ou medicação é necessário, mas pontual. Se isso é excessivo, aí pode me fazer mal para essa função, né? Para esse órgão do sentido, não para outras. É, e quando eu como demais ou coisas com muito açúcar, muito sal, muita gordura, é um uso excessivo. Inclusive, como eu falei, tudo isso está relacionado com a produção de neurotransmissores, né? Então, existe muita relação hoje em artigos científicos ou em trabalhos da medicina moderna sobre nutrição, relacionando esse uso excessivo dessa minha função, do meu paladar, para aumentar o gosto e o consumo por produtos ultraprocessados, que são esses industrializados, que tem uma série de aditivos, conservantes, corantes, são realçadores de sabor, por exemplo, são outras coisas não naturais, olha isso, não naturais, sintéticas mesmo, como se fosse uma fórmula ali, que são colocadas para dar uma sensação na minha boca e isso produzir dopamina. E aí a gente, o que? Deixa de comer a comida de verdade, a comida que é natural, porque acha ela sem graça, porque está acostumado com o super estímulo. Isso é um exemplo clássico de uso errado do meu órgão do sentido do paladar, sendo amplamente difundido para fins de comércio. E, gente, não é ruim você comer um alimento como esse em pequena quantidade e raramente. Você tá ali super utilizando seu paladar? Tá, de forma pontual. Então, você volta isso para o equilíbrio. Se você consegue consumir bastante comida que é natural e com um sabor equilibrado ali, tá tudo certo. Então, o doce de uma fruta e o doce de um sonho, de uma bomba de doce de leite, é muito diferente. Então, fica aí claro o exemplo do que é um uso adequado, que é um doce da fruta, por exemplo, para um super estímulo, que é esse da bomba de chocolate ou de doce de leite ou o sonho, alguma coisa assim, que tem muito açúcar. E tem vários vídeos disponíveis na internet aí, se vocês quiserem ver, para a quantidade de açúcar nos alimentos, que às vezes a gente acha que não é muito. Aí você vai ver lá, é demais, gente. Tudo aquilo que é ultraprocessado, isso é um recurso para que você ache aquilo sensorialmente agradável e consuma cada vez mais. E isso vai afetar a sua produção de dopamina e você vai querer mais disso, e mais disso, e mais disso. E aí, só antes de falar desse super estímulo da dopamina, que eu vou voltar nesse tópico, vamos concluir aqui com o cheiro, né? O que é usar, não usar? Não sentir cheiros, usar errado, um cheiro desagradável. E usar demais, cheiro muito forte. Então, eu falei aqui do perfume, mas pode ser qualquer coisa que chegue muito pungente, muito forte no seu olfato, que chega a ser agressivo, né? Isso é um uso excessivo. Então, o ideal são cheiros mais naturais. Para dormir, por exemplo, relacionando aí com o desafio de hoje, pode ser sentir um aroma de lavanda, que ele é mais relaxante, mais suave e vai me levar para esse lugar de relaxamento também, né? E aí, usando adequado os meus 5 sentidos, eu tenho saúde, né? Então, veja bem, eu tenho várias fontes aqui, várias portas que eu preciso estar atento o tempo todo, que tudo isso vai ser processado e afetar a minha mente. Como que afeta? Uma das formas é essa produção que eu falei de dopamina. Quando eu fico muito tempo no celular, e até porque às vezes a gente não consegue sair ali da rede social, vendo coisas que me agradam temporariamente, isso vai me gerar uma produção de dopamina. Comer um alimento ultraprocessado cheio de açúcar. Qualquer uso desse excessivo, eu produzo dopamina, só que depois eu vou precisar de cada vez mais exposição a isso para produzir, para sentir prazer, né? Que é essa produção de dopamina traz. Então, o que acontece? Eu vou querendo mais, eu vou querendo mais, eu vou querendo mais, e eu vou intoxicando os meus órgãos do sentido. Gente, isso tá acontecendo demais hoje com muita gente, seja através da alimentação, como eu falei, dos ultraprocessados, dos cheiros muito fortes. Então, passa um hidratante, depois passa um perfume, aí passa um negócio para pele, para maquiagem, cada um com cheiro, né? Com a visão da gente ficar muito nas telas, vendo coisas ali que agradam e também com esse brilho excessivo. Tudo isso, sons muito altos e fones de ouvido, a gente está sendo levado para comportamentos como se a gente já tivesse dessensibilizado os nossos 5 sentidos. Entende onde eu quero chegar? Talvez a gente esteja distante da utilização correta. Então é hora de voltar.
né? De ser, como eu falei hoje num dos textinhos do desafio, como se fosse os pais da nossa criança interna, de estabelecer um limite e falar: opa, eu posso me autorregular, eu tenho autonomia, eu que determino como as coisas vão funcionar aqui. E trazer de volta. Isso não quer dizer excluir nada, o Ayurveda não é excludente, é de saber usar com equilíbrio. E por isso que eu tô vindo conversar aqui com vocês, porque o que mais tem hoje é possibilidade de eu usar de forma incorreta, né, os meus 5 sentidos. Então, voltar para esse lugar de equilíbrio, de usar eles corretamente. Porque tudo isso vai ser processado e vai afetar a minha mente. Que vai me levar? A mente é um lugar de sentimentos, de emoções, de consciência, né? Tudo isso envolve a minha mente, meu fluxo de pensamentos, para deixar a minha mente ou super estimulada, rajásica, né, que não para, ou tamásica, letárgica também, né, que também não é um lugar tão legal de se estar, longe do equilíbrio. E pode me causar até algumas sensações, alguns sentimentos, algumas emoções desagradáveis, como por exemplo o sentimento de inadequação. Só é bom quando eu tenho esse super estímulo, então a minha vida normal aqui, ela não é legal. Eu, né, ou com esse sabor mais natural aqui, com essa vida mais normal aqui, mais simples, a gente deixa de apreciar o que é saudável, sendo que pode ser muito prazeroso. Quando eu limpo esses meus sentidos e entro em contato com coisas que são mais naturais, por exemplo, que são ali equilibradas, eu tenho prazer também. Quando eu saio desse super estímulo e a gente deixa de entrar em contato com isso, né? Isso que é tão poderoso para nossa saúde. E é para esse lugar que esse canal tem o objetivo de te levar, para voltar para o equilíbrio, voltar para a simplicidade, que é onde dificilmente você vai precisar de investimento em várias áreas e pode ser uma vida mais agradável e saudável. Porque a saúde vem desse lugar também de agradável. O que é uma mente saudável? Um fluxo de pensamento saudável, que não tem sobrecarga. Poxa, eu desejo de todo mundo aí, saúde mental tá, né? Nunca se falou tanto sobre isso, de tamanho desequilíbrio que a sociedade está. Então tá na hora da gente voltar para esse lugar de maior equilíbrio, de maior naturalidade e reduzir esses estímulos através da nossa autonomia. Além da autorregulação, tem uma outra coisa que pode ajudar, que é prana. Prana governa a minha mente, né? Tem um controle aí. Quando eu tenho um bom controle de prana, eu tenho um controle maior sobre a minha mente. Prana tem a ver com energia vital. Então, onde tem vida, tem prana. E também, o oxigênio é uma porta para prana. Não que prana seja respiração, mas está ligado, porque faz o movimento da minha energia vital também. Então, gente, quando eu me aproximo de coisas mais vivas, falando de alimentos ou de paisagens mais naturais, né, que não tem um brilho tão intenso, de olhar para longe uma árvore que tá lá pequenininha e olhar para perto, quando eu me aproximo dessas coisas, eu vou usando melhor os meus sentidos, trazendo o equilíbrio e beneficiando o meu controle mental. Eu não fico mais tão dependente de alguns neurotransmissores, por exemplo. O pensamento é uma vibração de prana, a gente diz no Ayurveda. Então, para ir além, o que a gente pode fazer? Tcharam! Atenção plena, que é fazer as coisas com consciência, prestando atenção em uma coisa de cada vez, porque são 5 sentidos. Eu consigo tocar e ver ao mesmo tempo, sentir o cheiro ao mesmo tempo. Imagina quanta coisa o nosso corpo não está processando ao mesmo momento. Gente, é uma festa da digestão aí para assimilar tudo isso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e ter atenção plena, porque além disso que eu tô tocando aqui, eu tenho uma visão periférica, eu tô vendo isso, mas tô vendo lá, eu tô vendo cá. Nosso corpo é uma máquina muito poderosa, quanto melhor eu puder cuidar dela, mais saúde eu tenho, mais prazer, mais simplicidade, tudo isso aí que eu vivo falando aqui, né? E o nosso padrão de respiração pode nos ajudar muito a esse momento de conexão. Então, prestar atenção se você tá com a respiração mais curta, com uma respiração completa, sem puxar todo o ar e sem liberar todo o ar, guardando uma reservinha de CO2 que tem, não é legal também. Então tem que liberar isso total. E essa respiração completa, ela é um pouco mais longa e ela já me traz para esse lugar de atenção plena. Então, a respiração e a atenção plena são ferramentas aí para me ajudar a equilibrar melhor os meus sentidos. E quando eu trago essa consciência para o momento presente, às vezes eu percebo, cara, quanto tempo que eu tô aqui nesse celular? O cara, será que eu preciso comer tudo isso? Se eu comer mais devagar, até o senso de saciedade no meu corpo é ativado antes e eu não como tanto quando eu tenho consciência. Eu não preciso de tanto daquilo. E aí eu me intoxico menos. Olha aí, né? A grande vantagem.
E aí, existem terapias para os 5 sentidos, com certeza, né? Falando aí de terapias até sutis, porque vai envolver a mente, o processamento, para audição, a gente pode usar os mantras, ou também tomar cuidado com o tipo de música que a gente escolhe ouvir, né? Enfim. Toque tem as massagens, tem até massagens específicas nos pontos marma, que a gente chama que são pontos-chave para as funções do nosso corpo. Para visão, tem tanto o estímulo de visão geométricas, como a terapia através das cores, de pontos de olhar para o fogo, por exemplo. Paladar, tem os 6 sabores no Ayurveda, que me diz o que é mais interessante comer, e toda refeição devia ter os 6 sabores, que é sabor doce, sabor azedo, sabor salgado, sabor amargo, sabor picante e adstringente. Esses são os 6 sabores. O ideal é que toda refeição eu tenha os 6 presentes para o melhor equilíbrio do meu corpo também. E o olfato tem aromaterapia, sejam com óleos ou com incensos. Nem sei o que eu falei, mas... Então tem vários meios de eu cuidar dos meus 5 sentidos aí e limpá-los, né? E também usar muito bem ao longo do meu dia e os horários, que a gente já falou aqui também, acho que tem um vídeo sobre isso, para a gente saber o que fazer. Em resumo, chegando mais no fim da tarde, no fim do dia, que já é um horário mais vata, eu já tô em movimento, já tô acelerado. Eu preciso desacelerar. É a hora de mais reflexão, de mais organização pro dia seguinte, de uma comida mais leve, mais morna. E aí eu posso entrar no estado de regeneração, para que no outro dia eu possa ser mais efetivo nas minhas ações também, né? Então é um ciclo, gente, é um ciclo de vida profundo o tempo todo. A gente tá nos 5 sentidos agora, por exemplo, eu usei pra caramba as minhas cordas vocais, preciso de um equilíbrio para isso. Falar menos, falar muito também sobe o vata. Então tem uma série de coisas que é o tempo todo a gente se observando, mas através da simplicidade eu consigo trazer o equilíbrio. Eu não preciso de nada demais, eu não preciso de um remédio superpower, eu não preciso de alguma outra coisa muito difícil, não. Todos os recursos estão acessíveis, né? E isso que é tão bonito porque a Ayurveda é milenar e tudo que ele ensina pra gente ainda tá muito disponível, a gente ainda consegue usar como terapia e etc, de forma simples. Lembrando que, dependendo do estágio do desequilíbrio, quanto maior o desequilíbrio, maior a potência do que eu tenho que usar para limpar. Não adianta o desequilíbrio estar desse tamanho e eu tomar uma ação desse. Não, tem uma questão de proporção aí, de potência. A gente chama na indústria farmacêutica, na área farmacêutica de potência, né? Tem aí uma proporção para ser usada. Então, é à medida que você consegue ter constância e te trazer para esse equilíbrio por mais tempo, é que vai definir a sua saúde. Né? E a gente pode começar agora. Isso vai refletir aí na nossa mente, no nosso equilíbrio como um todo, de uma maneira muito bacana e que às vezes você só vai perceber depois de um bom tempo, tá? Que você talvez esteja melhor equilibrado, com uma mente mais efetiva, mais focada, menos agitada, talvez se for o seu caso, ou menos letárgica, né? E tem toda uma questão de hábitos, coisas para ingerir, alimentos, ervas e etc, que podem ajudar também no equilíbrio de uma mente mais sátvica. Inclusive prana, alguns exercícios físicos também, tem uma série de formas aí da gente trazer a nossa mente para um estado de equilíbrio, né? E com certeza as nossas portas de percepção, que são nossos 5 sentidos, são uma grande chave para isso, certo? Então, é isso que eu tenho para falar hoje aqui dos órgãos dos sentidos. Se você achou que tem alguma dúvida, etc., escreve aqui alguma coisa que não ficou claro, que eu não expliquei muito bem. Me deixa nos comentários, que vai ser um prazer te responder, esclarecer tudo isso. Escreve sobre dicas que você pode ter para ajudar outras pessoas que vejam esse vídeo também. E se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguém, encaminha também, para a gente ter aqui uma grande comunidade de pessoas que se cuidam com simplicidade e têm mais saúde, né? Com a Ayurveda ou da forma que seja, que a gente possa viver mais, melhor, com mais prazer, mais saúde, né? E uma vida mais natural, que é onde com certeza tá o caminho do nosso equilíbrio, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!